Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Eu quero acolher você que está conosco com muita alegria em mais uma produção aqui do Santo Flow, em mais um podcast. Sinta-se muito acolhida, muito acolhido aqui. Eu quero convidar você a sentar nessa mesa, porque para nós do Santo Flow Podcast hoje é um dia muito especial. Agora sim, imensamente especial. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Santo Flow, com muita alegria no coração, o nosso bispo diocesano, o bispo do Santo Flow. Né? Você sabe que o Santo Flow, os estúdios do nosso podcast é na cidade de Juazeiro do Norte, Diocese de Crato, e hoje nós queremos receber com muita honra o nosso bispo diocesano aqui da Diocese de Crato, Dom Magnus Henrique. Sua bênção, até que fim esse dia chegou, Dom Magnus. Seja bem-vindo. Deus abençoe, Guto. Bom dia. Nossa alegria de estar aqui, chegando até os corações, e chegou o grande dia do nosso encontro. Verdade. Eu quero agradecer muito, Dom Magnus. Para nós é motivo do nosso coração ficar muito feliz. E hoje eu posso dizer, já recebemos outros bispos aqui, mas hoje o nosso bispo, o bispo do Santo Flow, de onde nasceu tanto o Santo Flow Podcast como a nossa produtora. Para nós é uma honra, é uma alegria enorme. Eu quero pedir para você uma coisa. Você que está acompanhando aí o nosso podcast, você vai compartilhar essa live, vai dizer, o bispo do Santo Flow está lá agora. E você vai fazer com que esse link agora, que já está aqui nos comentários, você copia e cola. Vai lá, sei lá, 5, 6 pessoas, você cola no WhatsApp, manda 5, 6 grupos, manda também para todo mundo. Telegram, manda para todo mundo, no canal do Telegram, vamos fazer explodir essa live, não para ter mais views, mas para que as pessoas possam ser também abastecidas dessa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. Dom Magnus, vamos começar. De onde que o senhor veio? Nasceu por onde? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou da cidade de Açu, que pertence à Diocese de Mossoró. Nasci na cidade de Açu, fiquei até os 15 anos, quando fui estudar em Natal. Meu pai sempre mandava fazer o segundo grau, na época segundo grau, hoje ensino médio. Mandava estudar em Natal, e fui estudar em Natal eu estudei na Escola Técnica Federal. No mesmo período em que eu estudava na Escola Técnica Federal, já fazia também um acompanhamento vocacional com os frades capuchinhos. Então cheguei em Natal com 15 anos, estudando na Escola Técnica, na área de construção civil, no curso de estradas, e nesta caminhada eu fazia um acompanhamento vocacional, encantado com São Francisco de Assis, e fazia esta caminhada. Francisco sempre esteve presente na minha vida. Me encantei com Francisco de Assis e ainda hoje eu continuo encantado e ainda não consegui descobrir quase nada de São Francisco de Assis. Viver, oh meu Deus, é uma luta constante, mas não consigo. Como que foi o início de tudo? Família católica? Como foi o início aí da primeira infância? Existia uma formação católica? Quantos irmãos? Como é que foi o início aí de tudo? Minha família, eu sou o mais novo de 8 filhos. 8 filhos, olha que maravilha. Hoje eu tenho um irmão que é diácono permanente. Minha família sempre foi católica, minha mãe católica praticante, e só que quando eu disse que ia ser frade, mexeu no coração da família, porque sempre é bonito o filho do vizinho que é padre. Sempre é bonito o filho da amiga, mas de repente foi o meu filho que disse que queria ser frade. Ia para o convento dos franciscanos, e de repente Francisco, ainda hoje, e com certeza continuará, questionando o mundo. Então, quando eu disse que ia ser franciscano, veio um questionamento da minha mãe, do meu pai, principalmente dos meus irmãos, por que franciscano? E fiz esta caminhada, mas foi uma caminhada tranquila. Enquanto eu estudava na escola técnica, fazia o acompanhamento e a família questionando na esperança de que eu não desse prosseguimento à minha vocação. Mas não existiam sinais ali, o senhor 9, 10, 11, 12 anos, que já ia por essa linha, assim, a família não percebia, o senhor já sentia alguma coisa, já se envolvia, as brincadeiras, as coisas? Sim, sim, esse sinal sempre existiu, até porque eu acredito que muitos padres, não diria todos, mas muitos padres já
fizeram a experiência, como tantas crianças, talvez hoje não tanto, de brincar de missa. E isto, quando criança, brinquei muito de missa, né? Ia para a missa, mas também tive aquele tempo, como qualquer outro adolescente, que não queria ir para a missa, que isso faz parte da adolescência. A família via este sinal, mas a família achava que era tudo passageiro e que depois eu iria seguir o caminho, talvez, da construção civil, como engenheiro civil, porque estava com 15 anos, estudando na escola técnica, enveredando por este lado da construção civil. Então quer dizer que na adolescência, por um tempo, passa aquele tempo meio longe da igreja, né? Aproveitando mais para brincar, para sair, para estar com os amigos. Mas foi um tempo longo ou foi rapidinho assim? Não, eu acredito que foi tempo de 3, 4 anos, né? Entre 12, 13, 14, 15 até os 16 anos, quando comecei a me apaixonar por Francisco de Assis. Mas assim, não era que era distante da igreja, era aquela de não sempre querer ir à missa, os pais diziam tem que ir para a missa, você não queria, às vezes não queria nenhum envolvimento nem pastoral, mas era aquela crise de todo e qualquer adolescente. Talvez um dos maiores desafios que ainda se tem é realmente nesse período, principalmente no período da crisma, não é? É o sacramento que se dá e às vezes, olha, cadê os jovens? Onde é que estão os jovens? Né? Porque é uma idade muito difícil. Eu compreendo. É tanto que quando tem um jovem, hoje não tanto, porque como bispo você não tem mais esta oportunidade, mas quando o padre, que chegava algum jovem que tinha muita dificuldade de envolvimento na igreja, eu me sentia assim, desafiado de acompanhar aquele jovem e fazer com que ele pudesse fazer uma descoberta de um outro caminho a partir da fé. Então, sempre aquele jovem que chegava com conflitos, distante da igreja, preocupação para os pais, eu me sentia desafiado de acompanhá-lo, de ser presença para fazer com que este jovem voltasse para a igreja. Recordo muito que quando o padre jovem, lá em Maceió, eu no convento dos Capuchinhos, Dom Henrique, na época Cônego Henrique, o padre Henrique, na Igreja do Livramento. Então a gente sempre mandava para um ou para outro. Tanto ele mandava para que eu acompanhasse e conversasse com determinados jovens, como também eu telefonava e pedia para ele acompanhar determinados jovens. Então a gente fazia sempre esse trabalho juntos durante 4 anos que morei em Maceió. Oh, que maravilha. Agora, com que idade que realmente ali teve a decisão de caminhar para ser frade? Olha, aos 16, 17 anos eu já estava sendo acompanhado e na minha cabeça já estava tudo certo. Eu iria para o convento. Né? Quando se entra para ser frade, já se entra para ser sacerdote? Não. Ou existe um período que decide se fica irmão ou se fica padre? Sim, existe. Quando você entra, a minha província, a província dos Capuchinhos, aqui do Nordeste do Brasil, que compreende o estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, a minha província, ela recebe o jovem depois do ensino médio. Então, quando eu terminei a escola técnica, que na minha época eram 4 anos, eu ingressei, mas ingressei sabendo que queria ser frade e que queria ser padre. Mas também tive colegas que fizeram a caminhada somente para ser frade, para ser religioso, não ser sacerdote. E falando nisso agora, eu recordo que eu tive um colega, fizemos todo o processo formativo, 10, 11 anos juntos, ele permaneceu irmão, isto é, não foi ordenado padre, e às vezes eu brincava com ele, eu dizia, você não vai ser padre? E ficava brincando. E ele dizia, no dia que você for bispo, eu me torno padre. Eita, já era. E aí eu dizia, não vai ser padre nunca, porque eu não vou ser bispo. Só que chegou o dia que eu fui nomeado bispo. Quando eu fui nomeado bispo, ele disse, eu agora vou me ordenar. É sério mesmo? É sério. E eu o ordenei, ele é de Alagoas, eu o ordenei depois de muitos anos. Eu que ordenei. Foi meu colega de turma, chama-se Frei Eliomar. Ele teve palavra. Teve palavra. Que maravilha. Agora, os franciscanos, até uma curiosidade, tem diversas vertentes. Pode-se dizer que tem algumas mais, entre aspas, mais originais,
são as primeiras, não é? E tudo. Sim. São os conventuais, são os capuchinhos. Não, primeiro vieram os conventuais, depois os capuchinhos. E tem outras comunidades, institutos de espiritualidade franciscana, mas tem a autenticidade do franciscano em si. Sim. Quais são e se existem ali, se existe uma primeira, como que é? Olha, as 3 ordens que têm a mesma regra são os conventuais, são os franciscanos menores e os franciscanos capuchinhos. Ordem dos frades menores, todos os 3, conventuais, capuchinhos e menores, eles carregam este nome porque eles têm a mesma regra de São Francisco. Este nome menor, São Francisco escolheu porque ele queria realmente ser o menor. Enquanto a sociedade briga para ser maior, enquanto nós estamos aí contemplando a juventude que briga para encontrar os primeiros lugares, Francisco de Assis, proveniente de uma família, de certa forma, rica, não era uma família nobre, mas era uma família rica. Francisco, quando do seu projeto, ele escolhe ser menor. Por isso que tem o nome. Ordem dos Frades Menores Conventuais, são aqueles que estavam mais na reforma voltados para a vida do convento, a Ordem dos Frades Menores e a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que são aqueles que lutaram por um rigorismo maior na vida de pobreza. Então são as 3 grandes ordens que têm a mesma regra. Se a gente pudesse perguntar quem foi a primeira, porque na verdade uma só, Ordem dos Frades Menores. Depois esta ordem, ela se dividiu em 3. Poderíamos dizer que os conventuais, depois os menores e os capuchinhos. Na sequência... Na ordem cronológica. Cronológica, não é? Sim, sim. A diferença do hábito, geralmente é marrom, que no caso é que o senhor faz parte. A outra cinza e o outro... Marrom. Marrom também? Também. Mas os 2 iguais ou com uma pequena diferença? Não, pequenas diferenças, né? Porque, na verdade, os conventuais eles têm um hábito cinza, porque vão fazer a reflexão que o hábito de Francisco, já desbotado pelo tempo, estava mais para cinza do que para marrom. Mas é questão somente de interpretação. Depois vem os menores e também os capuchinhos. Pequenas diferenças do capuz. O capuchinho justamente quer dizer isso, capuz pequeno. Então os capuchinhos têm um capuz que é menor. Aí você diria, não, mas os menores eles têm, de certa forma, 2 capuzes. Os capuchinhos eles têm um capuz. Quais foram as maiores assim, dificuldades quando ingressou no convento e como jovem que entra para obedecer, para ter disciplina, para ter tarefas, para estudar, para ter hora para rezar, para tudo isso. Quais foram os maiores impactos que o senhor encontrou logo quando começou e também durante a caminhada? Olha, eu sou o filho mais novo de 8 filhos, né? Sempre fui criado como filho mais novo com toda a atenção dos pais, de certa forma. E dos irmãos que já eram. E dos irmãos e dos avós que estavam ali bem perto. Então, de certa forma, era o filho mais protegido. Mas quando decidi ir para o convento, isso não me pesou tanto. Eu digo que mais me pesou na vida do convento foi o voto da obediência. Não foi a castidade, nem foi a pobreza. Foi a obediência. Porque o voto da obediência, um jovem que saiu de casa e que, de certa forma, tinha toda a atenção da família, ou melhor, a família sempre estava ali protegendo e facilitando as coisas, de repente esse jovem tem que obedecer. E eu tive um grande formador, que hoje é bispo, foi bispo em Santarém, no Pará, e foi bispo em Nazaré da Mata, que é o Frei Severino. Frei Severino é um exemplo de formador para a nossa província, porque foi um homem à frente do seu tempo. Dom Severino foi um homem à frente do seu tempo. Tinha realmente uma visão da formação, uma visão de personalizar a formação. Ele conseguia compreender cada formando a partir do seu contexto cultural, familiar, sua concepção eclesial. Dom Severino ele conseguia acompanhar cada jovem sem que colocasse todo mundo numa forma. Então, agradecemos muito a figura deste grande homem. E quando cheguei, mesmo com a minha dificuldade da obediência, ele foi aquele capaz de dialogar e muitas vezes de ceder, como nós diríamos, de perder para ganhar posteriormente.
O senhor acha que a personalidade do senhor, principalmente ali quando jovem, muito aflorada, era... Como o senhor considera a personalidade, assim, principalmente naquela época? Hoje o senhor como bispo já... Mas todos nós temos as nossas personalidades, né? Sim. Mas essa dificuldade de obedecer seria a personalidade um pouco mais forte, assim? Ou o que o senhor... Veja bem, com relação ao... O senhor é psicólogo, né? Então o senhor vai conseguir explanar muito bem. Mas aí o psicólogo faz uma autoanálise, né? Não, a minha personalidade era como a personalidade de um adolescente. Sim. Que questionava, que achava que deveria fazer aquilo que estava querendo naquele momento, não aceitava muito a orientação de alguém. Era a personalidade normal de todo adolescente. Sim. Por isso que eu digo que eu compreendo muito os adolescentes e consigo me comunicar com eles, porque sei da minha realidade, sei. Então, mas assim, era um adolescente que sempre fui, eu diria, homem do diálogo. Eu sempre dialoguei, embora que no diálogo você sempre queria ganhar, né? Mas estava dialogando, nunca me fechei ao diálogo. Mas neste diálogo, como adolescente, eu queria ganhar. E aí foi o trabalho da formação para que eu percebesse que o diálogo não era para ganhar, nem era para perder. O diálogo era para encontrar o melhor caminho para os dois. Então, foi este caminho que eu fiz como adolescente, de muitas vezes achar que o meu pensamento tinha que prevalecer, que eu estava pensando e a forma que eu estava pensando era mais correta. Então, isso acontece muito com o adolescente, né? A formação na área da psicologia já foi depois de padre? Eu comecei a fazer psicologia, eu fiz filosofia na Fafiri, né? E comecei a fazer psicologia quando estava ainda na filosofia. Então eu fui fazer na Universidade Católica, no Recife. Ainda cursei 2 anos, juntamente com a filosofia. Depois o meu provincial disse, não, o senhor agora deve trancar o curso de teologia, trancar o curso de psicologia, fazer a teologia e depois, se o senhor tiver interesse, retoma. E assim eu fiz. Eu fiz a teologia em Olinda, no Instituto dos Franciscanos. Quando terminei, que foi ordenado, fui transferido para Maceió. E aí transferi também o curso e em Maceió terminei o curso de psicologia. O senhor ordenou em que ano? 21 de dezembro de 1996. Olha só, 21 de dezembro, uma data especial ou foi esporádico? Foi uma data mesmo que o provincial escolheu. Quem que ordenou? Dom Antônio Soares Costa. Ele foi bispo auxiliar de Natal e, quando me ordenou sacerdote, ele era bispo da Diocese de Caruaru. Tá. Agora, quando o senhor foi ordenado, já morava em Maceió? Não. Ordenou para ir para lá? Eu me ordenei para ir para lá. Eu estava terminando a teologia, terminei em 96 a teologia, fui ordenado diácono no último ano de teologia, 25 de março, também no Recife, na Igreja da Penha. Sim. E no final do ano fui ordenado padre na minha cidade natal. Então morei no Recife, morei na Penha, morei no Pina, tanto no Pina Paróquia, como também no Pina fiz a experiência de morar numa comunidade de base. Então, durante 2 anos, morei numa comunidade de base. Uma no Beira-Rio, onde hoje é ali o Shopping Rio Mar, e outra dentro do Pina, também chamada Rua 12, fiz essa experiência de morar em comunidade de base. Beira-Rio, ali perto da torre, não? Não, Beira-Rio, ali onde hoje é o Shopping Rio Mar. Sim, onde ali é o Rio Mar ali. Antigamente tinha Bacardi e tinha realmente o Beira-Rio, que eram as palafitas, que ficavam ali em Recife, na beira do rio, exatamente. Depois foram... Do viaduto a pessoa já via ali né? Quando chega no Rio Mar do lado. Exato. Agora, quando chegou em Maceió, também foi para a paróquia? Quando cheguei em Maceió, não. Fui morar no convento, nós temos um grande convento em Maceió, e neste convento eu fui trabalhar com a formação. Eu fui formador e, ao mesmo tempo, fui ecônomo do convento. Então, trabalhei como formador e como ecônomo do convento. E cursava psicologia. Por quantos anos que ficou em Maceió? 4 anos. Morei 4 anos em Maceió, quando fui eleito superior dos frades, aos 34 anos. Mas já? Já. Aos 34 anos? Mas superior provincial? Provincial. E
como foi aos 34 anos ser eleito, né? Eu posso responder como dizia João Grilo? Não Pode. sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Não, eu já, quando estudante, eu já fazia parte do Conselho Provincial. Certo. Já no último ano, penúltimo ano de teologia, eu fui eleito conselheiro. Então, trabalhei como conselheiro durante 2 anos, aliás, durante 4 anos, quando fui ordenado, e já no capítulo provincial, com 34 anos, eu fui eleito provincial. Mas foi uma surpresa? Ou Foi. já tinha os... Não, o pessoal falava, vai ser provincial, Magno vai ser provincial, mas eu achava que eu estava me planejando para estudar em Roma. E quantos anos de padre? 3 anos de padre. 3 anos de padre. Mas só Então... desígnio de Deus, porque quantos e quantos padres e frades mais, né? Sim. E ali com 3 anos de padre eleito provincial, que como o senhor falou, compreende Pernambuco, Alagoas... Paraíba e Rio Grande do Norte. Paraíba e Rio Grande do Norte. São 4 34 anos. E aí assumiu a missão como provincial. Assumi a missão como provincial, estava me preparando para ir para Roma, né? Fui ordenado, estava terminando o período como conselheiro da província e me organizando para estudar, quando no capítulo fui eleito provincial. E aí mantive no coração a esperança que depois de 3 anos eu poderia ir para Roma estudar. Sim. E aí depois de 3 anos, novamente fui reeleito provincial. Renovei mais 3 anos. E aí quando terminei os 6 anos, aí um frade brincou comigo e disse, hoje você já está velho, já não vai mais estudar. Eu disse, eu vou. Eu vou estudar, porque era um projeto, esperei 6 anos, ofereci aquilo que a província estava me pedindo, o meu serviço, a minha vida, e hoje eu vou mesmo como velho, vou estudar, até porque para ficar um pouco mais distante da província, porque eu fui 6 anos conselheiro e fui também 6 anos provincial, então de certa forma 12 anos, fui muito presente na vida da província, então precisava me afastar um pouco. Quantos anos de Roma? 2 anos. 2 anos. O senhor estudou o que lá? Como é que foi? Lá eu fiz teologia moral, eu fui até colega daqui, da diocese do Padre Edson, que estudava também teologia moral. Então Esteve aqui no Santo Flow, o Padre Edson Bantinho, uma conversa maravilhosa. Sim, Edson é de uma inteligência formidável, foi meu colega, conheço, sei da inteligência, sim. Da facilidade de comunicação e também da sua competência de administrar as situações. Então, foi meu colega em Roma. Depois eu voltei para o Brasil e ele continuou, fez o doutorado, depois fez o pós-doutorado, mas eu voltei para o Brasil. Então, na volta para o Brasil, com quanto tempo que veio a notícia de bispo? Eu cheguei no Brasil em 2009, julho de 2009. Para morar em? Natal. Natal, certo. E aí cheguei para morar em Natal, o provincial me pediu para assumir o convento, ou uma paróquia, eu pedi a ele que eu estava chegando, que eu precisava descansar um pouco mais. E aí fiquei de julho até novembro, né, fazia parte da fraternidade do convento de Natal. Quando foi novembro, ele me pediu para assumir como o guardião. Os frades não chamam superior do convento. É o guardião. É o guardião, justamente para evitar aquela linguagem de ser maior. Sim. Francisco sempre trabalhava por ser menor. Então, o guardião é aquele que guarda, que está ali cuidando da fraternidade. Então, assumi em novembro de 2009 como guardião. Em maio de 2010, fui chamado pela nunciatura com a nomeação para bispo, o primeiro bispo da diocese de Salgueiro. Como que foi? O senhor estava fazendo o que no dia que recebeu a ligação, um e-mail, um chamado? Como é que foi? Não, no dia que recebi a ligação, eu lembro que era uma segunda-feira, eu tinha ido para a cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, que neste dia o Frei Abelardo, você deve conhecer, claro. O Frei Abelardo estava fazendo os votos perpétuos. O Frei Abelardo foi padre diocesano e eu acolhi Frei Abelardo como provincial no convento. Então, naquele dia ele estava fazendo os votos perpétuos e eu fui para participar dos votos perpétuos do Frei Abelardo lá em Catolé do Rocha. Quando recebi uma ligação da nunciatura que o Núncio queria falar comigo no dia seguinte. E aí eu disse que não era impossível, porque eu estava no interior, tinha uma celebração à noite, e no dia seguinte eu não tinha como chegar a Brasília. Então a secretária do Núncio me disse, então quarta-feira o senhor vem a Brasília. Pessoalmente. E aí eu voltei no outro dia para Natal, comprei a passagem, e na quarta-feira de manhã fui falar com o Núncio. Como o senhor foi muito tranquilo nesse avião para Brasília, né?
Por incrível que pareça, eu digo, bom, eu tinha certeza que eu não tinha feito nada de errado. Né? Essa tranquilidade. Agora, por outro lado, era aquela, meu Deus, será que é? Né? Mas você vai na esperança de que não seja. Assim, pelo que eu conheço, assim, 80% ou quase 90%, assim, que um dia recebe essa notícia e é eleito bispo, os burburinhos e as conversas já escutam já um escuta, pouco, sim, já sim. escuta, né? Sim. Principalmente, existem, eu brinco essa brincadeira, viu, Magnus? Existem os padres que já chegam a ficar um pouco com o pé na cova, entre aspas. Cova é porque eu digo que é um calvário. Ser bispo é um calvário, não é brincadeira, isso a gente vai falar sobre isso, né? Se estudar em Roma, já está com o pé na cova, né? Se for muito tempo vigário geral, reitor de seminário, e estudar em Roma, aí tem os 2 pés, né? E se for provincial por muito tempo e fizer um bom trabalho, aí pronto, aí já era. Pode se entregar a Nosso Senhor que já era, né? É só uma brincadeira. Sim, mas realmente é o normal da coisa, né? Principalmente os franciscanos, que tem muitos bispos. Eu acredito que no Brasil o senhor tem ideia quantos bispos franciscanos, assim? Não. Nem por cima o senhor teria ideia? Assim? Eu acho que, se a gente for contar, pelo menos no Brasil, os franciscanos das 3 grandes ordens, chegaremos a 40, 50 bispos. 40, 50 contando bispos, com os eméritos já. Olha só, que coisa. Então recebeu a notícia lá do núncio. Como é que ele chegou? Disse o quê? Olha, foi eleito... Não, eu viajei... Tem aquela coisa que nunca serve muito... Olha, você aceita, né? Imagina, aceita, né? Então, quanto tempo eu tenho? Tem 2 minutos para dizer aí. Como que foi? Não, eu viajei, aí no voo, saí de Natal, num voo cedinho, numa quarta-feira, e no voo encontrei com um padre. O senhor foi sem falar a ninguém? Não, foi sem falar a ninguém. Comprei a passagem, fui. Estava de camisa normal, não tinha clésima, não tinha nada. E aí encontrei com o padre. Aí o padre disse, vai para Brasília. Eu disse, vou. Vai falar com o núncio, vai ser bispo. Olha, aí eu disse, o padre já se ligou. Aí eu disse, eu vou para uma reunião dos frades. E aí o padre até aceitou, porque sabia que eu tinha sido provincial. Eu disse, não, vou para a reunião dos frades. Disfarcei a conversa, desci, tomei um cafezinho no aeroporto e segui para a nunciatura. Chegando à nunciatura, aguardei um pouco, o núncio recebeu, e o que eu achei interessante é que lá tem uma sala que os bispos chamam a Sala das Lágrimas. Nossa Senhora, que maravilha! Deve ser uma maravilha. E aí, o núncio na época era Baldisseri, Dom Baldisseri, né? Ele chegou para mim e disse, olha, o Santo Padre mandou uma carta, eu tenho aqui uma carta que o Santo Padre mandou, para o senhor, e eu vou ler a carta. E eu, no coração, pensei, né? Tive vontade de brincar. Se a carta é minha, então me entregue, eu levo e leio em casa. Né? Juro que esse foi o pensamento do momento. Eu digo, eu levo a carta e leio em casa. Né? Aí ele disse, eu vou ler a carta. Aí abriu a carta e leu a carta. Né? E aí disse que daí a carta dizia que o Santo Padre estava me nomeando como primeiro bispo da Diocese de Salgueiro. Aí ele perguntou se eu sabia onde era Salgueiro. Eu digo, olha, sei, porque é uma cidade do Nordeste, os frades têm casa em Uricuri, eu sempre passando de Recife para Uricuri, passava na BR, nunca entrei na cidade, mas passava na BR, conhecia a cidade de Salgueiro. E aí ele foi e disse, o senhor aceita? Eu disse, eu vou pedir ao senhor um tempo para rezar e para conversar com o meu diretor espiritual, com o padre que eu me confesso. Não, o senhor poderia almoçar e à tarde ali tem um computador, o senhor já faz a carta. Eu disse, não. Desse jeito, eu disse, não, eu prefiro voltar. O senhor me permite conversar com o meu orientador espiritual? Ele disse, permito. O senhor pode conversar com o seu orientador espiritual e com tal bispo. Eu disse, tá bem. A carta, você já não tem mais fome, né? Botei a carta na mala, fiquei aguardando, almocei, e minha vontade era ir embora para o aeroporto para pegar o voo. Só que o voo era já às 6 horas, mas muito cedo eu já saí da nunciatura para ir para o aeroporto. Eu preferia ficar no aeroporto lendo do que ficar ali na nunciatura. Aí voltei para... Vai que vem outra notícia mais forte, né? Aí voltei, peguei o voo e conversei com o bispo, que ele autorizou eu conversar, e conversei com o diretor espiritual, que era Dom Henrique. Sim. A gente sempre conversava, se confessava, trocava as ideias. Aí conversei com o Henrique. Henrique tinha sido nomeado bispo há 1 ano atrás. Sim. Na época eu estava em Roma, quando ele esteve em Roma. Auxiliar de Aracaju. Sim. Na época eu estava em Roma e nos encontramos, jantamos em Roma
e ele estava em Roma por ocasião depois da nomeação, se preparando para a ordenação. E aí falei com o Henrique, ele deu uma bela risada e disse que já esperava, já sabia que isto ia acontecer, e ficamos conversando, e uma frase que me tocou muito e que me serve hoje, quando eu disse para ele, eu disse: olha, Henrique, eu vou ser o primeiro bispo de uma diocese, eu vou criar uma diocese. Não é fácil criar uma diocese, é difícil criar uma diocese. E aí ele foi e disse: se você não aceita esta foi Deus que lhe deu. Se você não aceitar esta, com certeza o senhor vai ser nomeada para outra, mas outra o senhor está escolhendo. Olha. A que Deus lhe deu, ele dá a força e a sabedoria. A que você escolhe, você se responsabiliza. Olha só, que coisa. E aí pronto, eu fiquei calado, só fiz rezar. Só fiz rezar e brinquei com ele. Aí eu disse: é covardia, Henrique. Eu disse: é covardia o que você está me dizendo. Você puxou meu tapete. Aí fiquei brincando com ele. Ele realmente foi a Natal, ele ia pregar a festa de Santo Antônio, Natal. Eu recebi a notícia 27 de maio e a minha nomeação foi 16 de junho. Ele esteve em Natal, jantamos, brincamos, conversamos e ficamos depois esperando a nomeação. Ai, que coisa linda. Oh, Jesus sacramentado. Olha que coisa, né? Agora, realmente, o temor que o senhor tinha é totalmente real. Criar uma diocese, né? Às vezes a gente convive numa diocese, a diocese tem catedral, a diocese tem colégio, a diocese tem não sei o quê, a diocese... Sim. Então, criar uma diocese não se tem um aparato de tempo, um aparato de estrutura, de toda uma força, né? E tudo, então... Realmente foi um desafio enorme, né? Imagina para o senhor ter chegado lá. Foram 10 anos. Foram 11 anos. 11 anos. Agora eu digo a você, Guto, a graça de Deus se derramou. Cheguei como bispo novo. Fui nomeado aos 44 anos, depois fiz 45, fui ordenado, cheguei com 45 anos em Salgueiro, para começar uma diocese. Os bispos do regional me perguntavam: como é começar uma diocese? Porque todo mundo chega numa diocese, a diocese já está pronta. Vai andando, você entra no barco e o barco vai andando e você vai. Tudo, né? Mas de repente você chegar. Como é chegar para construir uma diocese? Bom, estou chegando. A graça de Deus realmente se derramou com abundância. E sou muito grato ao clero de Salgueiro. Ele é desvinculado de Petrolina? Então, os padres poderiam escolher. Na época, Dom Paulo, quando foi apresentar a criação da diocese, ele disse o seguinte: os padres que são do território de Salgueiro, que queiram permanecer em Salgueiro, permanecem. E se algum padre já está aí como pároco no território, e quiser ficar também. Porque uma vez criada a diocese, no dia da criação, no dia da instalação da diocese, os padres que estavam assumindo como pároco, administrador paroquial no território, automaticamente eles se tornam incardinados. Incardinados na hora. Na hora. Então, Dom Paulo conversou, quem queria ficar, alguns quiseram voltar, outros permaneceram e ficaram como padres na diocese. Começou com quantos padres? Na época, eu tinha mais ou menos 17 padres. Nossa, mas pouco, né? Poucos padres. Mas assim, Dom Paulo, ele deixou só tinham 14 paróquias. Tinham 14 paróquias. Ele deixou, aliás, só tinham 16 paróquias, era isso, se eu não me engano. Ele deixou todas as paróquias com um padre. Certo. Somente uma paróquia veio da diocese de Floresta, certo. Mas Dom Adriano também deixou um padre na paróquia. Eu não recebi nenhuma paróquia sem padre. Isso aí já foi um grande presente. Até porque Dom Paulo, ele foi um bispo em Petrolina que, quando chegou, ele dedicou o seu ministério às vocações. Rezava, fazia missões, cuidava do seminário. Ele realmente ordenou muitos padres. A diocese de Petrolina tinha pouquíssimos padres. E Dom Paulo criou realmente, ampliou a diocese, ordenou muitos padres, a ponto
de dividir a diocese e de criar uma nova diocese, poderíamos dizer assim, criar uma nova diocese deixando um padre em cada paróquia. Que maravilha. Então foram 11 anos e assim, me chamava muito a atenção, e eu não estou exagerando, o pranto de alguns leigos e vários padres quando o senhor foi nomeado aqui para o Crato. Eu olhava e dizia, meu Deus do céu, quem morreu? O que é que está acontecendo? Então, assim, eu julgo que a marca deixada lá e a aproximação filial do senhor com o Salgueiro deve ter sido de muita intensidade, pelo que eu vi nas despedidas, né, da vinda do senhor aqui para a Diocese de Crato. Realmente foi assim, Dom Magno? Foi. A minha experiência, eu carrego no coração uma experiência de muita alegria, de muita gratidão, de muito amor com a Diocese de Salgueiro. Tanto o povo de Deus como os padres. A minha experiência naquela diocese, eu diria que foi uma experiência profunda de Deus. Porque os padres, todos eles, tinham consciência de que nós estávamos estruturando uma diocese, criando uma diocese. E todos os padres, de uma forma ou de outra, eles sempre chegaram neste trabalho. Nunca me senti só, nunca me senti abandonado, pelo contrário, sempre senti a presença de todos os padres da Diocese de Salgueiro neste trabalho da estruturação da diocese, seja na parte administrativa, na parte econômica, na parte pastoral e também diante dos problemas desafiadores. Sempre o clero chegou. Uma curiosidade. Chega. Isso eu acho que o pessoal também tem essa curiosidade. Tem que arrumar um lugar para o seminário? Tem que arrumar um lugar para a cúria? Tem que arrumar um lugar para a casa do bispo? Tem que ter uma catedral? Uma igreja se transforma em catedral? Tem que criar plano de saúde para o clero? Tem que, vamos ver aí, criar todas as comissões e tudo, nomear um vigário geral, nomear um ecônomo. Tudo isso se começa do zero? Começa do zero. Tudo isso que você disse e ainda mais. Mas patrimônio de casa para utilizar para cúria, para seminário, alguma coisa vem porque estava lá no território. Exatamente. Mas eu imagino do jeito que vem. Estava no território, mas não estava preparado para ser cúria, não estava preparado para ser seminário, não estava preparado para ser nada. Nós fomos, juntamente com o clero e o povo de Deus, estruturando. Então, foi construída a cúria, foi construída a residência episcopal. Tinha terreno? Tinha. Né? Então, foi construída a cúria, foi construída a residência episcopal, foi construído o seminário. O centro pastoral já existia, apenas fizemos uma restauração, mas foi construído o seminário, foi construída a obra social, que é uma casa de acolhida para dependentes químicos, a Boa Nova. A catedral, a igreja que era matriz, tornou-se a igreja catedral. Nós fomos em busca de um terreno para construir uma nova catedral. Então, o terreno foi conseguido para construir a nova catedral. E aí começamos todo o trabalho. Foram criadas diversas paróquias, acredito que em média de 8 a 10 paróquias foram criadas. Então, quando o senhor veio para cá, deixou quantas? 20? Deixei 26 paróquias. 16 quando chegou? 26, foram 10 paróquias criadas. Maravilha. Em média de 20, mais de 20 padres, em média 25 padres foram ordenados. Ordenados? Ordenados. Porque quando Dom Paulo chegou, alguns estudantes de filosofia e teologia que eram do território da diocese, ficaram no território da diocese. E aí a gente teve que dar continuidade. Aí o desafio era aonde colocar, pagar estudos, porque quando o bicho chegou, também não tinha uma casa, Olha, seminarista não ganha bolsa de estudo não, viu? Às vezes as pessoas, ele estuda pela igreja e tal, mas quem paga a mensalidade, às vezes um desconto, mas nem sempre tanta mais. Às vezes um desconto, né? Mas a diocese paga durante
todo o período, filosofia e teologia, Teologia, a mensalidade de cada seminarista. Às vezes é um dos maiores pesos na diocese. Sim, a formação. Plano de saúde e formação, às vezes é o sim. que depende, né? Se a diocese pagar de todos os padres, né? Sim, mas a formação deve ser sempre a prioridade da diocese. Sim. A formação, por mais que ela exija Demais. da diocese, ela deve ser sempre olhada com carinho, porque ali está o futuro da igreja. É verdade. Ali está o futuro da igreja. Sabemos que nem todos chegarão, mas Deus vai cuidando de fazer esse processo e também o próprio jovem vai discernindo. E a formação também vai acompanhando para depois dizer, olha, não dá. Então, todo o estudo da filosofia e da teologia, a diocese que deve pagar e manter também o seminário, a alimentação, a estrutura, o seminarista adoece, tudo isso. E como isto acontece? Acontece com a ajuda do povo de Deus. Em Salgueiro, nós criamos a OVS, que é a Obra das Vocações Sacerdotais. E este foi o melhor caminho para mantermos o seminário. O povo de Deus respondeu. Logo no começo foi criado um outro projeto, o padre Zé Nilton criou um outro projeto, e depois o padre Edilson, que hoje é reitor, foi quem implantou a OVS e realmente é o que mantém a Diocese de Salgueiro, a formação. A Rádio Asa Branca também explodiu, não foi lá, né? Foi Foi. um trabalho árduo, mas hoje é Sim, primeiro sim. lugar. A Rádio Asa Branca existia, era uma rádio antiga, mas existia, era AM, estava fora da cidade, passando por várias dificuldades. E aí fomos à luta para que essa rádio, como um veículo de comunicação, os novos areópagos, como nós temos aqui, né, pudesse realmente levar Jesus Cristo. E graças a Deus, esta rádio cresceu. Sempre quando eu passo por lá, eu passo pela região que ela pega, escutando a rádio Asa Branca, sempre. E levantou voo, a Asa Branca levantou voo. Levantou voo. Ainda para finalizar, Salgueiro, uma última curiosidade. Cria-se uma diocese, vem o primeiro bispo. O sustento em si da diocese, ele acaba partindo daquilo que entra de dízimo das paróquias, ou diz assim, ó, diocese tal vai criar, já entra com um fundo na conta, olha, esse fundo aqui é para começar a diocese, ou tem que se virar com o que gira por ali mesmo? Assim deveria. A diocese, que teologicamente não é correta a expressão, diocese mãe. Teologicamente não é correto. Certo. Mas a diocese que está criando a outra diocese, ajudando, ela deveria. E algumas dioceses fazem isto. Mas no caso de Salgueiro, Petrolina também tinha suas dificuldades. Então, o que fez com que a diocese caminhasse foi os 10% de cada paróquia. Meu Deus do céu. E aí conseguimos, com amizades, alguns projetos fora. Para conseguir estruturar, construir cúria, construir casa, assim. E a cúria foi construída com projetos de fora, mas também com muita ajuda do povo, porque eu me lembro que no começo da diocese, Guto, eu pedi ao padre Fábio de Melo, que estava no auge, eu pedi, ele esteve em Maceió, e através de uns amigos em Maceió, e ele veio a Salgueiro, ele fez um show em Salgueiro, e pagamos os músicos, despesas da vinda, mas o cachê ele dispensou para a diocese. Então já foi um início para que a gente pudesse dar passos. Padre Zezinho também fez a mesma coisa. Veio a Salgueiro, fez um show, pagamos as despesas dele, mas o cachê ele doou para a estruturação da diocese. Padre Antônio Maria também. Sim. Então tivemos o apoio de muita gente e a própria cidade, a própria diocese. Os 10%, os padres sempre foram fiéis. Eles sabiam que a gente não tinha outro meio. Então se mandava os 10% e com isto a gente ia administrando para conduzir os trabalhos da diocese. Eu sempre ouvia notícia, eu vi Dom Magnus aqui no Juazeiro, às vezes no shopping ali, num cafezinho e tal, no São Luís e tudo. Mas quando a diocese ficou vacante, aí fica aquela coisa, né? Quem vai ser? Não sei o quê, vai ser Dom Fulano, vai ser Dom Cicrano. E na minha concepção, o senhor sempre era o primeiro, né, da lista, né? Porém, eu ficava receoso. Não, acho que Dom Magnus vai ser arcebispo de Olinda e Recife, ou arcebispo de Natal. De ficar aquela coisa, né? Todo mundo fala a mesma coisa, né? Na verdade, não tem nada que é novidade, né? Mas eu ouvi a história, não sei se é verdade, o senhor vai dizer, que quando estava vacante, algum padre aqui da diocese encontrou o senhor no shopping, não sei o que e tudo, e o senhor estava com outros padres de Salgueiro, e disse assim, e o padre disse, olha, se prepare, viu?
que o bispo de vocês está vindo para cá. Essa história é verídica mesmo? É verídico, aconteceu. Eu sempre vinha a Juazeiro, porque Sim, se eu ia pertinho, pegar, né? é pertinho, você ia pegar um voo, eu pegava aqui. Comércio, alguma coisa mais diferenciada, você vinha aqui. Sim. E eu mesmo gosto de fazer feira, fazia feira, uma coisa ou outra. E era um dia que... O senhor sempre foi romeiro também. Sim. Sempre gostou daqui sempre da que região. Alguém vinha a Salgueiro, eu vinha trazer no Padre Cícero, exatamente. Ótimo. Então, era um dia de segunda-feira e nesse dia os padres disseram, Dom, nós vamos para Juazeiro. Era o dia do descanso dos padres. Vamos lá, a gente resolve o que tem que resolver, passa nas Paulinas, compra o que tem que comprar, almoça no shopping, depois nós voltaremos. Tá bem. Aí vim com eles, compramos, fomos ao centro da cidade, fomos no Padre Cícero, passamos na Basílica, fizemos as compras nas Paulinas e fomos almoçar. Quando estacionamos o carro, éramos em 5 padres. O senhor bispo? Eu, o bispo e os 4 padres. Só que eu estava sem clésma, sem cruz, de camisa normal. Sim. E vinha saindo do shopping um padre, que ainda hoje eu não sei quem é. Não sei quem é o padre, porque eu ainda vou perguntar um dia na reunião do clero. Mas eu não guardei a fisionomia. Eu sei. Você sabe? Então pronto. Então você vai me contar. Você vai me contar quem foi o padre. Você vai me contar. Eu julgo saber, não é? Não sei se é verídico. Né? E aí o padre ia saindo. O padre ia saindo, eu ia entrando. E aí o padre perguntou: vocês são padres? Aí quando ele fez a pergunta, eu já adiantei o passo. Vocês são padres? Aí os padres responderam: somos. De onde? De Salgueiro. Aí ele disse: eu soube que o bispo de vocês vem para cá. Aí os padres responderam: não, de jeito. E a essas alturas eu já estava dentro do shopping. Já estava pegando carreira. E aí eles brincaram, mas ninguém esperava. Agora, tem outra história. Eu tenho uma história aqui, eu estava no aeroporto e também não estava paisando, não tinha nada, só estava com o anel. Sim. E aí me sentei e de repente alguém sentou-se do meu lado, Maurício. Maurício. Alguém sentou-se e disse: o senhor é bispo? Não, o senhor é padre? Foi assim: o senhor é padre? Aí eu fui e disse: sou. Se o senhor é bispo? Eu disse: sou. Eu vi pelo anel. Ele disse: eu vi pelo anel. E aí ficamos conversando no aeroporto e depois eu peguei o voo, ele foi para outro canto, eu fui para outro, ficamos. E aí a gente, né, mantinha a comunicação. Para nós, quando nós recebemos a notícia que o senhor vinha para cá, além de muita felicidade, de muita alegria, foi um grande presente que a nossa diocese recebeu. Eu lembro bem, Dom Henrique falava assim: Magnus é o bispo pro Crato. Ele só dizia assim: Magnus é o bispo pro Crato. Mas isso, antes há muito tempo atrás, né? E eu guardava. Então, quando Dom Gilberto foi nomeado a ser bispo de São Luís, aí eu disse: será? Aí eu rezei: Dom Henrique, o senhor sempre falava, agora o senhor já está, né, mais perto aí, vamos ver e tal. E graças a Deus nós recebemos esse grande presente aqui na diocese. Agora, o senhor chegou aqui numa explosão de emoção. Benigna, na iminência de ser beatificada, e o anúncio da abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. Quando o senhor veio, já era de conhecimento as duas situações? Ou quando o senhor chegou aqui, a do Padre Cícero chegou, o senhor já como bispo diocesano do Crato? Não, do Benigna já estava tudo pronto. Sim, Benigna já estava tudo pronto, porque foi adiada pela pandemia. É isso. Aquilo que eu disse, eu só entrei no trem, peguei o trem, mas Dom Fernando começou, Dom Gilberto, foi no período de Dom Gilberto que chegou o processo, a beatificação de Benigna. Era para ter acontecido na pandemia. Era para ter acontecido, veio a pandemia isso. E não aconteceu, e aconteceu agora. Eu só entrei no barco da missão com Benigna, e juntamente com os padres e os leigos, porém já estava tudo pronto. Com relação ao Padre Cícero, nós sabemos do grande trabalho que teve o Dom Fernando. Dom Fernando foi este grande homem que suscitou, foi em busca, preparou o material. Dom Fernando fez um grande trabalho. Depois veio Dom Gilberto, deu continuidade ao trabalho, mas o período de Dom Gilberto foi um período curto. 5 anos de bispo, 2 anos de pandemia. 2 anos de pandemia. Então, na verdade, ele teve 3 anos mais diretamente. Exatamente.
Então, quando eu cheguei, aí eu fui à visita de Límina e foi quando fui olhar carinhosamente o processo de Padre Cícero, fui rezar com o processo e fui dar continuidade ao processo de Padre Então, Cícero. na de Límina, o senhor foi procurar alguma coisa por lá? Foi. Na de Límina, a gente fomos rezar o processo de Padre Olha Cícero. só, que coisa, né? Agora, e o senhor já morou em Roma, então isso talvez facilite, né? Às vezes conhecer um, conhecer outro, talvez, né? Não sei. Mas como bispo, né? Não, mas foi o caminho normal. Conversamos com o Santo Padre e fomos à causa dos santos, né? E conversamos apresentando o que já existia e pedindo um olhar mais carinhoso e rezando. Seria muita intromissão perguntar. O senhor falou com o Papa Francisco sobre o Padre Cícero e o que ele respondia, o que ele falava? Não, eu falei publicamente porque todos os bispos estavam, né? Na hora que eu falei, todos os bispos do regional, né? Nordeste 1 e Nordeste 2, aliás, o Nordeste 1 e Piauí, que é, né? Todos os bispos estavam presentes. Então, apresentamos, os bispos também endossaram isso, né? E Dom Fernando estava presente, também falou, e o Santo Padre, como um homem muito sensato, prudente, ouviu todo mundo e pediu que a gente tivesse calma, prudência, rezasse, e ele já era conhecedor da causa, né? Foi um pouco este o caminho dele. E depois o senhor foi para a causa dos santos? Depois eu fui para a causa dos santos, depois apresentei... Mas foi muito rápido, a volta da de Límina e o anúncio. Parece que esse momento foi um momento que mexeu, talvez, com o coração do Papa, não é? Deus tem seus desígnios, né? Foi muito Deus rápido. tem seus desígnios. Você esperava que seria assim tão rápido? Não esperava que fosse tão rápido, não esperava, né? Mas Deus tem seus Nosso desígnios. Senhor sabe, não é? Sim. Mas que lindo, isso é... Porque para o Juazeiro, ouvir uma coisa dessa é um marco mais do que histórico. Para o Juazeiro, para a diocese, é mais do que histórico. O senhor guardou isso no coração até o dia do anúncio? Como é que foi? Foi. A carta chegou, né? Eu estava me comunicando com a Santa Sé, mas a carta chegou mesmo, a anunciatura caminha para o Brasil, a carta chegou no começo de agosto. Certo. E aí me organizei para publicar no dia 20 de agosto. Então ficou guardado no coração, comigo e mais uns 4 padres, que estávamos preparando o momento e preparamos este momento para... Se existe uma comissão, é a primeira pergunta. Se após esse processo a comissão ela anda de uma forma um pouco mais... com um pouco mais de atenção, um pouco mais acelerada, é uma comissão que precisa trazer mais gente. Daqui para frente agora, como que é? É o mesmo ritmo? É um ritmo diferente? Como é que funciona? É um ritmo diferente. Agora nós vamos abrir a causa. Certo. Ali nós recebemos da Santa Sé a permissão para abrir a causa. Certo. Agora nós estamos nos programando para abrir a causa. Certo. Na abertura da causa vamos constituir a comissão, os teólogos, o postulador, alguém que fará o trabalho do vice-postulador no Brasil, o promotor da causa, o juiz. Vamos constituir uma equipe, juntamente com o postulador, para abrirmos oficialmente a causa e começar o trabalho que a Santa Sé pede. Claro, muitas coisas nós já temos. Sim. Vamos ter que reorganizar conforme pede a Santa Sé. No caso do Padre Cícero, teremos que ter um milagre onde tenha-se um olhar científico para aquela realidade. Precisamos ter um olhar... Após a abertura do processo ou serve antigo? Após a abertura do processo. Após a abertura do processo. Entendi. Então daí se começam... Começaremos agora um novo trabalho. Você me pergunta, pode ser rápido? Não, eu nem pergunto porque não tem como saber. Porque além da toda a questão histórica, né, teológica do processo, nós vamos ter que esperar o milagre. E não é qualquer milagre, é um milagre que a gente tenha provas científicas para que possamos apresentar à equipe médica da Santa Sé. Não é somente contar, olha, aconteceu isso, não. Se realmente aconteceu o milagre, temos que ter provas como estava a pessoa antes, toda a situação anterior, durante e posterior.
Verdade que como padre, bispo, o senhor vinha aqui nas romarias do... Eu sempre vinha ao Juazeiro, como eu disse, né? Eu vinha ao Juazeiro, ainda padre novo, eu tenho uma foto minha com Dom Edmilson, Olha no aí. ano de 19... Não, Dom Edmilson, padre Edmilson. Padre Edmilson, Tá, Dom Edmilson, que na certo, época certo. era padre Edmilson, né? Certo. No ano de 1997, 98, eu vim, estava aqui ao Juazeiro, estive aqui pregando, aliás, pregando não, estive confessando, um padre meu pregava o retiro e eu me dediquei às confissões durante um período de carnaval. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, Dom, ser bispo de uma diocese com 20 e poucas paróquias e, sei lá, 20 mais 17... 25 paróquias, 35 de padres, Salgueiro, né, Salgueiro, sim. E depois chegar aqui na Diocese de Crato, que é uma realidade totalmente diferente, né? Hoje já passa de cento e quantos padres? Mais, em média, 120, com os que serão 120 ordenados. padres, paróquia 50 e... 57 paróquias e 3 áreas 57 pastorais, paróquias. 60 paróquias. Então, assim, o senhor é meio que... Nosso Senhor gosta de colocar o senhor em grandes desafios, né? Abrir uma diocese, depois chega numa diocese que já vai abrir a causa de um possível santo. E como que o senhor vê todo esse início do episcopado aqui, numa diocese de uma realidade totalmente diferente, mas que não é tão assim desconhecida e distante da realidade do senhor, né? Padre Zezinho tem uma música que diz: eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor. Eu não merecia, não, e ainda exato, não mereço. Né? Linda essa música. Mas assim, e também tem uma frase de São Francisco que diz: o Senhor me escolheu porque não viu entre os pecadores nenhum mais vil, nem mais insuficiente, nem maior pecador do que eu. Eu tenho plena consciência de que eu sou um simples frade. E vim porque Deus pediu, e estarei aqui até o dia que Deus quiser. Vim para esta missão. E todas as missões que eu recebi, elas aconteceram pela graça de Deus. Não acho que foi mérito nem virtude. Não, foi a graça de Deus. Porque os desafios são grandes. Claro que a graça pressupõe a natureza. É um princípio teológico. Sim. E a natureza, não somente minha, mas dos padres, aqui mesmo na Diocese do Crato. Cheguei e encontrei, fui muito bem acolhido pelos padres, e cada padre ao seu modo de ser, com as suas qualidades, com as suas virtudes, também carregando as minhas qualidades, as minhas virtudes, os meus defeitos, tenho encontrado a comunhão para que assim possamos caminhar como igreja particular do Crato. Então, tudo o que tem acontecido, mesmo diante dos desafios, eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus tem mostrado o caminho. Sem a graça de Deus, eu já teria fracassado há muito tempo. E chegou alguém a falar, mas uma diocese quase que vizinha, será que não vai atrapalhar? Juazeiro e Salgueiro tão pertinho? Mas eu acho que isso não, né, Dom Magno? Não. Cada um tem seu caminho, seu lugar. Eu, né? como frade, passei a vida sendo transferido. Sim. Transferência, para mim, é algo normal. E sempre tive presente no meu coração de que quando a gente sai, a gente deve sair. Claro, os vínculos continuam afetivamente, claro. Você não vai deixar de ter vínculo com as pessoas. Mas você não deve pensar que ali você deve dar as normas. Não, passou. Eu tenho muito vínculo com os padres de Salgueiro, com as pessoas, mas assim, com relação à condução da diocese, está nas mãos do administrador. E eu realmente, e graças a Deus, nem eu interfiro, não cometo nenhuma ingerência, e ele também não me pergunta nada, mas como uma forma de realmente caminhar independente. Isso é muito bom. Eu disse a uma pessoa assim, eu disse, não, se Dom Magno sobreviveu no dia da cerimônia de posse, está resolvido o problema. Porque aquele dia, eu disse, meu Deus do céu, não tem como. A gente via Dom Magno no sol, 11 horas da manhã, naquele carro bonito, né, que arrumaram, né, Raoni? Um carro com nome bonito. A cara de Raoni ali, aquele carro. E ele em pé, e o sol quente. Eu disse, vai derreter o homem, vai derreter, vai virar cera. E aquele calor e tudo, tenho certeza que não deu tempo nem de almoçar direito, no máximo tomar um banho, se organizar e já ir para a igreja. Chegou ali todo vermelho, queimado do sol, eu disse, pronto. Aí quando aconteceu
de 2 horas dos abraços, né? Foi 1h50 e pouco, a gente comentava, né? 1h50 e pouco de abraço, abraçar cada padre, dizer, estou aqui. Às vezes os mais idosos conversavam mais um pouquinho, passava mais um pouquinho do tempo e tal. Só sei que foram 2 horas de abraço, né? Os de juventude acumulada. Que você quer. Desculpa, de juventude acumulada. Mas ali foi uma escolha do senhor falar um por um. E como que o senhor estava naquele momento ali da missa, na cerimônia de posse e tudo? Mas o senhor escolheu falar um por um? Foi uma coisa que já estava pronto? O senhor fez questão? Como é que... Não, o ritual contempla, o ritual contempla o momento da acolhida. Da acolhida e da promessa, da obediência do padre. Então, aquele momento é um momento mais rápido. O padre chega, aperta a mão do bispo e sai. Chega, aperta a mão do bispo e sai. Claro que levaria muito tempo, porque aqui o clero é grande, né? Poderia ser também uma representatividade. Isso. Porém, é mais significativo todo o clero. Porém, o gesto de acolher, de conversar com cada padre, foi uma atitude minha. Abraçar. De abraçar, porque assim, o gesto é bonito, ele fala por si só, mas assim, ele muitas vezes se torna mecânico. O padre chega ali, aperta a mão do bispo e sai, aperta a mão do bispo e sai. Então eu me lembro que um bispo, muito amigo meu, que estava presente, ele disse assim, hoje eu entendi este momento da obediência do padre no dia da posse do bispo. Olha aí, tá vendo? Porque o fato de você acolher, de você falar, de você ouvir, de você dizer alguma coisa, assim, eu sei que foi muito cansativo, porém foi muito significativo para a minha pessoa como bispo e acredito também para os padres. Caminhando aí para as nossos passos finais, mas não menos importante, né? Eu queria tocar. Existiam algumas citações de Dom Henrique, né, de alguns bispos mais próximos, né, que às vezes se encontrava para estar junto, para sorrir, para brincar, para rezar e tudo, né? Sempre foi o nome do senhor citado, né? Dom Magnus, Dom Rui, né, Dom Falcão e Dom Henrique, né? Mas ali os que estavam mais próximos eram sempre Dom Rui, o senhor e Dom Henrique, né? Então o senhor já citou que a amizade começou ali em Maceió. O senhor como frade, né, no convento de Maceió, ele como padre no Livramento, né, na reitoria do Livramento, como cônego da Arquidiocese de Maceió. Como que era essa convivência e tudo? Às vezes era para rezar, às vezes eu lembro que eu morei em Tamandaré, inclusive, né? E eu lembro que muitas vezes vocês foram por ali, estiveram por lá, e a gente preparava as coisas, ajudava quando a gente morava lá em Tamandaré e tudo. A gente sabia que os senhores estavam por lá. Na época, o saudoso também, que ia de vez em quando para lá também, o padre Rachid, de Campina Grande. Não sei se o senhor chegou a conhecer, o que faleceu de Covid. Não, não chegou. Então, mas tudo bem. Mas como que era essa convivência? Como era ter Dom Henrique como diretor espiritual e, ao mesmo tempo, como amigo? E como foi receber a notícia que Dom Henrique estava indo para o céu? Olha, a minha amizade com o Henrique era grande, era uma amizade de proximidade, a gente brincava, não existia formalidade. Sim, sim. A gente se sentia à vontade de brincar, da forma que quisesse brincar. Dos 3 bispos que você citou aí, Dom Falcão, Dom Rui, o primeiro a conhecer Dom Henrique foi Dom Falcão. Sim. O Dom Falcão foi colega de Dom Palmares, Henrique. Ali, exatamente, pertinho, Dom né? Falcão foi colega de Dom Henrique, né? E chamava Maninho. Era Maninho, Maninho. Dom Falcão foi o primeiro a conhecer Dom Henrique. Depois eu conheci Dom Henrique quando fui ordenado, que cheguei logo em fevereiro de 1997 em Maceió. E conheci Dom Henrique de uma forma assim, a gente era muito próximo, não era um conhecimento distante. A gente se encontrava, eu convidava Henrique para dar cursos no convento, às vezes ele viajava, me pedia para celebrar na Igreja do Livramento, a gente se encontrava para conversar, geralmente no sábado ou no domingo a gente saía, comia uma pizza juntos, tomávamos um vinho, conversando, e assim, muito livremente. A nossa amizade sempre foi muito livre de conversar, tanto assuntos da igreja, da missão, dos desafios, de como nós poderíamos hoje responder
a determinados apelos do mundo, os desafios da missão, da teologia, da pastoral. Henrique é um homem inteligentíssimo, como você sabe, né? Ele brincava muito comigo quando chegava a determinados assuntos, porque eu era psicólogo, e aí brincávamos muito. Eu não ia tocar nesse assunto, mas ele falava isso. Ele brincava muito comigo, né? Às vezes ele me telefonava e perguntava alguma coisa do âmbito da psicologia, dizia, não vou responder, eu não vou responder, e ficávamos brincando. Né? Eu posso contar a brincadeira? Pode. Eu disse, olha, Magnus é um bispo maravilhoso, se não fosse freudiano... Mas, cara, era a forma de brincar. Sim, a forma de brincar. É tanto que às vezes ele me perguntava alguma coisa e eu respondia para ele, não vou lhe responder. Você me desvaloriza, né? Aí quando foi uma vez, ele tinha um programa na rádio, né, em Aracaju. Sim. E a nossa rádio transmitia. E aí, casualmente, eu estava me deslocando com o rádio do carro ligado e vi quando ele trouxe a sua reflexão fundamentando com Freud. Aí, na mesma hora, eu passei uma mensagem de zap. Eu disse, não pode fundamentar o que você quer com Freud. Você não tem autoridade para fazer isso. E aí ele riu, brincou, deixa de ser safado. Mas ele sempre foi muito amigo. O Henrique veio várias vezes fazer simpósios. Congresso Mariano, diversos momentos, pregou retiro para o clero. Henrique foi muito presente na Diocese de Salgueiro. Porque a vinda de Henrique à Diocese de Salgueiro era também um momento da gente se encontrar e de rir, de ficar mais à vontade. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Quando tomei conhecimento que ele já estava doente, né? Quem falou com ele por último foi Dom Rui. Porque Dom Rui, acho que poucos dias, acho que um dia ou dois antes dele se internar, ele teria uma reunião em Caruaru, não foi para a reunião, porque já estava doente, e Dom Rui disse para ele que ele tinha que se cuidar. Então depois eu já não tive mais o contato, ele foi para a UTI, eu já não tive mais o contato. Tive a tristeza de receber a notícia na noite do falecimento. Eu até escrevi um artigo assim muito do coração para Henrique, por ocasião da morte de Henrique, escrevi esse artigo. Não foi possível ir à missa de corpo presente, porque a distância foi no outro dia de manhã, mas estive presente na missa de sétimo dia. Né? A mãe de Dom Henrique se confessava comigo. No sepultamento da mãe de Dom Henrique, eu estava presente. Tem uma foto, eu e Dom Henrique, no sepultamento da mãe. Ela se confessava comigo lá no convento de Maceió, quando eu morava. Então a gente tinha essa proximidade muito grande. Então eu perdi um amigo, perdi um irmão, mas a igreja perdeu um grande pregador, um grande teólogo. Eu dizia que Henrique, ele ensinava a teologia com mística, com espiritualidade, e que a teologia chegava à nossa razão e ao nosso coração e fazia morada. Henrique é um homem inteligente, mas que conseguia fazer com que a teologia chegasse aos corações. Verdade. Que coisa linda. Para mim, estar aqui hoje é um grande presente, tanto porque eu sempre escutei muito falar, né, do senhor, do Henrique, nas conversas, e ele ria sozinho, lembrando das conversas, né, entre o senhor, Dom Rui, e eu convivi com isso muitas vezes. E hoje saber que aquela frase, olha, Magnus era o bispo do Crato, era bom bispo do Crato e tal, aquela coisa, perceber que isso tudo aconteceu ele lá no céu, e o senhor hoje está aqui na diocese, e para mim isso é muito assim, meu Deus, mas olha só como são os desígnios de nosso Senhor. E teve uma coisa interessante, viu, Guto? Ele pregou o primeiro retiro da diocese de Salgueiro foi Henrique que pregou. Sim. E o retiro aconteceu aqui no Centro Pastoral. Centro de Expansão. Centro de Expansão. Quando o retiro terminou, os padres voltaram e eu fiquei com o Henrique aqui, porque o voo dele era no outro dia de manhã. Então ficamos e nos hospedamos no convento, aqui nos franciscanos. Ficamos hospedados lá. À noite saímos, acho que vinha uma pizzaria, não lembro mais aonde, comi uma pizza e voltamos. E eu dei a ele de presente o livro de Lira Neto, Sim. sobre Padre Cícero. Eu comprei, eu acho que na época tinha uma livraria no shopping, e eu comprei nessa livraria o livro de Lira Neto e dei para Henrique. E voltamos para o convento, vamos dormir, outro dia de manhã viajar. Só que fazia calor, já tarde da noite, e o nosso quarto era vizinho. E aí eu abri a porta do meu quarto, estava fazendo muito calor, abri a porta. Quando eu abri, ele já estava também com a dele aberta e estava lendo o livro de Lira Neto, do Padre Cícero. Não, eu estou aqui aproveitando um pouquinho, estava sem sono, está fazendo calor, estou aproveitando aqui
um pouco para ler o livro de Lira Neto. E ficamos lá conversando sobre o Padre Cícero. E a partir daí, muitas vezes, trocávamos ideias. Quando eu vinha buscá-lo aqui no aeroporto para levar para Salgueiro, ou quando vinha deixá-lo no aeroporto. Então, também tem essa história do Padre Cícero. Então, Deus tem seus desígnios e do Henrique, no coração de Deus, com certeza, o porquê não vamos agora conseguir responder. Mas Deus tem seus desígnios. E com certeza ele está lá agora no céu e está trabalhando muito mais. Não é? A gente sente muito isso, trabalhando muito mais. Independente de se fala de, não sei o que, vai ser um dia reconhecido. Não, independente de qualquer coisa, o sentimento é que ele está lá trabalhando e fazendo muito mais. Às vezes essa pressa de falar que ele vai ser santo é quem não conheceu Henrique. Porque quem conheceu sabe que Henrique já era santo em vida. É verdade. Então, olhar para a história de Dom Henrique é ter a certeza que Henrique era um santo, e era um santo humano. Isso. Não era um santo artificial, era um santo humano. Isso. Então, quem conheceu Henrique já sabe que ele era santo em vida. Às vezes, na internet, as pessoas colocam um clichê como se ele fosse um grande conservador, tradicionalista, mas não era nada disso. É triste, porque as pessoas não conhecem Dom Henrique. Não era nada disso. Quem conheceu Dom Henrique de perto, pelo contrário. Henrique era um homem capaz de dialogar com qualquer dimensão da igreja. Henrique era um homem eclesial. Henrique era um homem de um profundo amor à igreja. Então, esse clichê de que ele era um conservador é justamente não conhecer quem é Dom Henrique Soares. Para a gente terminar, o que é que na vida de um padre que se torna bispo, eu perguntei a Dom Edmilson, o que é que faz mais falta? Que não dá para fazer como bispo, mas a essência de padre faz com que isso é uma falta dentro do coração. Olhe... Ou não tem nada? Tem. Eu só pensei aqui o seguinte, eu sempre fiz parte de uma família grande, de 8 filhos, então a minha casa sempre foi muito cheia. A mesa da minha casa sempre foi uma mesa grande, porque sentar-se à mesa é um momento sagrado. Sim, eu dizia ontem, Jesus que vai à casa de Zaqueu, comer com Zaqueu. Então, sentar-se à mesa é algo sagrado, é algo que consola, anima os nossos corações. Então, Bom saber disso, né? Já está pronto, inclusive, o almoço, né, minha filha? Bom saber da brincadeira. Vamos lá. Saí da vida religiosa, da vida do convento, sim, que também sempre nos encontramos na mesa cheia, na capela, na vida fraterna, na mesa cheia, e carrego isto não somente da minha espiritualidade, que isto é muito presente na espiritualidade de São Francisco, mas também da minha história dos meus pais, da minha casa. E hoje eu moro só como bispo, mas eu sempre prezo para que a mesa da minha casa sempre seja, os padres possam sentar-se à mesa da minha casa, a gente possa conversar, a gente possa sorrir, a gente possa planejar, trabalhar. Eu gosto, o que eu sinto falta é da vida comunitária, da vida fraterna. Mas sei que, como bispo diocesano e o padre diocesano, não temos espaço para isto. Mas temos o espaço de sentar-se à mesa para fazer a experiência da família. Isto eu gosto de convidar os padres e também vou à casa dos padres. Hoje mesmo eu deveria almoçar com o padre Aureliano, mas aqui desculpa, já estava... Padre Aureliano, perdão. Ainda bem que foi meu coordenador de coroinha, tá tudo certo, estamos em casa com o Padre Aureliano, né? Ainda bem. Mas talvez venha outro padre aqui, o padre que eu acho que vem almoçar conosco hoje aqui. Ele confirmou, o Padre Luciano? Confirmou? Então ótimo. Então, vamos lá. Agora... Mas assim, é isto que eu sinto falta, mas ao mesmo tempo isto no meu ministério, isto é conduzido por outro caminho. Sim. Dom Edmilson teve a graça de participar ou vivenciar o retiro de preparação episcopal do Henrique pregando para ele, né? Quando ele soube da notícia, ele me ligou e disse, olha, fale com o Dom Henrique, você está aí com ele, será que ele não pregaria? E ele pregou. E uma das coisas que mais chamou a atenção dele, ele comentava aqui, Dom Henrique insistia, você não consegue ser bispo se você não rezar.
A base da sua vida episcopal é a oração, é a sua espiritualidade, a sua intimidade. É de Nosso Senhor que você tira as decisões. É de Nosso Senhor que se tira a resolução dos problemas, não é? E como bispo, o senhor também comunga dessa ideia? Porque não é um peso, é uma cruz, não é? É impossível pensar que uma força de ordem natural seja capaz de sustentar aquilo que um bispo tem para carregar, não é? Veja bem, eu falava de Dom Severino no início da minha formação. Dom Severino, ele, um homem muito sábio, a gente saindo de casa, começando a formação, ele, logo que nós chegávamos, ele não colocava a liturgia das horas ou o breviário nas nossas mãos. Ele primeiro deixava que a gente rezasse como nós rezávamos em casa, e somente depois é que ele iria introduzindo o breviário, isto é, a liturgia das horas nas nossas mãos. E as completas, ele dizia sempre, reze as completas, mas se estiver muito cansado e não puder rezar as completas, tenha uma conversa séria com Nosso Senhor. Sim. Mas não deixe de passar na capela. Sim. Então isso foi muito presente na minha vida desde os primeiros. Eu entrei no convento em 1986. Sim. Fiz meu noviciado em 88. E no convento, quem pregou também o meu retiro para a ordenação episcopal foi Dom Henrique. Eita! Eu fui para o convento dos Capuchinhos em Aracaju. Na época ele era bispo auxiliar de Aracaju. E ele vinha ao convento todos os dias, de manhã e de tarde, para fazer a reflexão. E aí a pregação, além da pregação, era geralmente trocar ideias, era conversar, era sorrir. Então ele pregou o retiro da minha ordenação episcopal. Então essa presença diante de Deus para a nossa missão, ou você faz ou você não consegue pastorear. Porque muitos momentos você não entende por que aquilo está acontecendo. Você não entende o porquê do peso da cruz. Você chega a perguntar o porquê do peso da cruz, mas Deus não vai lhe responder. Somente a oração fará com que você tenha sabedoria e paz para esperar o tempo de Deus e compreender o porquê. Então, se você não reza, você não consegue compreender o tempo de Deus. A linguagem de Deus se passa através da oração. O amor de Deus se passa através da oração. Então, se você não reza, você não tem a linguagem de Deus. E se você não tem a linguagem de Deus, não é somente o bispo, é o padre, é o leigo, é o consagrado. Seja a pessoa, você não tem a presença de Deus para pastorear ou conduzir a sua vida. Prometo que é a última. Dom, hoje se vive, principalmente no Brasil, quando se falam dos bispos, algumas pessoas que dizem, mas os bispos não olham para isso. Como é que os bispos não veem isso? Como é que pode? Será que estão de olhos fechados? Não sei o quê. E a vida de polarização, não falo aqui de política, mas de pensamentos, de ideologia e tudo, às vezes aponta, pronto, aquele é um bispo verdadeiro. Não, aquele ali não é. E fica aquela coisa toda e tudo, né? Como que o senhor acha que o povo de Deus deve se sentir, principalmente no Brasil, em relação aos bispos em geral? Existem olhos fechados? Os bispos olham, os bispos conversam sobre os problemas da realidade, ou realmente não se tem tempo para pensar sobre essas coisas? O que eu quero perguntar, o povo brasileiro pode se sentir realmente pastoreado pelos bispos? Olha, a assembleia que acontece todos os anos da CNBB é uma assembleia onde ela pensa a questão eclesial no Brasil como a questão social. Tem uma análise de conjuntura tanto eclesial como uma análise de conjuntura social. Há uma preocupação da Conferência Nacional dos Bispos para responder aos desafios da nação. E isto não é de hoje. Agora, o que acontece é que nós queremos que os bispos, eles pastoreiem conforme o meu coração. Então, se eu penso de forma A, o bispo tem que pastorear de forma A. Se eu penso de forma B, o bispo tem que pastorear de forma B. Então, o bispo que não vai pastorear como eu estou pensando, ele não serve.
Mas este é um desafio da missão. Você não pode se desesperar. É um desafio da missão. Os novos areópagos hoje, eles ajudam a missão, mas eles também atrapalham a missão. Então, o que nós podemos dizer para isto? O bispo ele tem que ser segundo o coração de Jesus. Ele tem que pastorear. O coração de Jesus é a dimensão da cruz. É o amor perfeito a Deus na haste vertical, mas é também o amor perfeito aos irmãos na haste horizontal. O bispo vai pastorear com o seu báculo, colocando as ovelhas nos seus ombros, conforme a cruz de Cristo. O amor a Deus fará com que ele ame o seu rebanho. Agora, as ideologias do mundo, elas penetram na minha casa, na sua casa, na igreja, onde quer que seja. Nós precisamos rezar, não só como bispo, mas como leigos, para que a gente não queira que o bispo vá pastorear conforme ideologia A ou B. Muito bom. Eu quero agradecer a generosidade do senhor ter vindo para o nosso Santo Flow. Tenho certeza, eu quero pedir para que você coloque aí nos comentários o que é que você achou, de onde você assiste agora a nossa conversa, aqui com o nosso querido Dom Magnus. E vai colocando aí nos comentários o que é que você achou, a cidade de onde você assiste. E eu quero agradecer a você também que esteve aqui conosco nesta conversa tão especial. Quero dizer que a partir de amanhã, na verdade a partir de agora, quando finalizarmos, essa conversa já vai estar no YouTube. Se você não assistiu toda, pode assistir todinha. A partir de amanhã já vai estar disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Music, Amazon Music, todas as plataformas digitais para você escutar no seu carro, no celular, seja onde você quiser, fique onde você desejar, fique à vontade. E eu peço a você que siga as redes sociais do Santo Flow, divulgue para as pessoas o nosso podcast e também acompanhe. A impressão minha, o Instagram do senhor ainda não é público, ou é? Não, meu Instagram não é público. Mas foi uma decisão? O senhor acha que vai mudar um dia? Não, tem o da Diocese, tem o da Diocese, tá lá. Exatamente. O meu é um Instagram mais pessoal, porque nem sempre as pessoas conseguem perceber o que é pessoal e o que é público. É verdade. E aí, para evitar um problema, eu prefiro deixar o Instagram de forma e o da Diocese pessoal. Da Diocese é aberto e aí... Sim. Então, vai lá. Para você acompanhar todo o trabalho e tudo... o Instagram da Diocese de Crato, vale a pena você acompanhar o Instagram, o YouTube. Graças a Deus aqui a Diocese tem um trabalho da Pascom que é muito bom, muito presente, muito de perto, e você pode acompanhar aí os passos, com certeza, de todo o trabalho. Então, muito obrigado. Estou muito honrado com a presença do senhor aqui. Com certeza toda a nossa equipe, né, Maurício? Todo mundo aqui esperava por muito tempo esse momento tão especial. Conte conosco para que o senhor precisar, o Santo Flow, a produtora, nós como leigos estamos prontos para qualquer coisa. É só mandar que a gente obedece, é só direcionar que a gente está pronto. Quero agradecer a presença de Raoni aqui, nosso querido irmão, é o MacGyver da comunicação de toda a diocese, de tudo, que o homem entende de tudo aí. E muito obrigado, Dom, e que alegria ter o senhor aqui. Agradeço o seu convite, que o convite já existiu desde que eu cheguei, uma coisa ou outra a gente não conseguia. Isso. Mas agradeço o seu convite e também aproveito para parabenizar pelo seu trabalho, pela evangelização que acontece, né, através deste meio de comunicação e chega a diversos corações. Parabéns. Deus o conceda sempre a paz e a sabedoria. Amém. Para que esta missão ela seja conforme o coração de Deus, a vontade de Deus e não a nossa. E parabenizo também a toda a equipe que trabalha, esta equipe que está por trás das cortinas, nos bastidores, por este trabalho. Deus vos abençoe e vos conceda sempre a comunhão e, sobretudo, a paz, para fazer a vontade de Deus. E você que nos acompanha, realmente ajude na evangelização, olhe realmente para este meio de comunicação que pode levar aos diversos corações, tantas vezes marcados pelas dores, pelas dificuldades, a palavra que salva, que cura e que liberta. Deus vos abençoe e vos guarde. Dom, nós recebemos uma placa
né, que a gente segurou até o dia que o senhor chegasse para o senhor dar uma bênção nessa placa, que ela marca média de 10 milhões de visualizações no canal em um ano, não é? Um ano e quanto, meu Deus, eu não lembro. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses são 10 milhões de visualizações. E essa marca a gente recebeu dos Estados Unidos, do YouTube, a marca de 100 mil inscritos, né? Hoje estamos com 127, né? 128. Então, do dia que chegou aí, subiu um pouquinho. Mas a gente sempre deixou ela aí no cantinho e disse, olha, quando o Dom Magnus, o nosso bispo, vier aqui, ele vai abençoar essa placa como sinal de bênção para todo o projeto aqui do nosso Santo Flow. E a gente queria deixar marcado esse momento dessa bênção, tanto essa bênção que vai se estender a todos que estão conosco, mas também simbolicamente ao trabalho do Santo Flow. Eu diria a você, Guto, e a toda a equipe de trabalho, que esta placa é sinal da comunhão, do amor de vocês, da entrega, da doação. Mas esta placa também é uma responsabilidade para que exista uma comunhão, para que exista uma comunicação com ética, sim, com a verdade, com a justiça e, sobretudo, com a igreja. Então, que vocês realmente, recebendo esta placa, aumente nos vossos corações o amor para com a comunicação e para com a evangelização. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalham incansavelmente nos bastidores, na comunhão, aqueles que estão em casa, que nos acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Que presente, que maravilha! Oh, nosso Senhor, que coisa boa. Dom Magnus, muito obrigado. Conte conosco. E aqui os estúdios também estão à disposição, se bem que Raoni agora tem lá tantos e tantos, né, estúdios, né? Eu fui lá no Pequeno Príncipe, fui professor no Pequeno Príncipe, eu até brinquei agora quando eu fui lá, Raoni. Fui lá no Pequeno Príncipe, trabalhei no marketing, não foi? Com o Endel e tudo. Aí saí do Pequeno Príncipe, aí montaram o estúdio que eu sempre sonhei lá dentro, né? Aí na Rádio Educadora, trabalhei na Rádio Educadora e tudo, não sei o quê. Aí saí, quando eu cheguei, um mega estúdio, uma estrutura que eu sempre sonhei na Rádio Educadora. Eu encontrei com o Raoni esse dia e disse, rapaz, as coisas lá estão mudadas. E quando eu cheguei, agora que eu vi, eu disse, rapaz, aí eu até brinquei, eu disse, rapaz, o problema era eu mesmo, era só eu sair que as coisas iam andar. Não, de jeito nenhum. Você precisava voar. Mas assim, eu quero dizer que os estúdios da Rádio Educadora estão de portas abertas também. Acho que é hora de você voltar para ser entrevistado, para comunicar, para falar do seu trabalho, da sua evangelização. Não, o Franzé agora convidou, e o Padre César, eu conheço o Padre César há 20 anos, né? Eu era coroinha e ele... Mas ele não tinha ainda aquela barriga não, né? Já tinha. Já tinha. Então já perdi a esperança de que ele baixe aquela barriga. E eu não posso nem dizer como eram as brincadeiras de apelido, porque nós estamos em rede internacional, não é? Mas era sempre muito carinhoso. Mas assim, o Padre César era seminarista no início e fazia pastoral na Paróquia Menino Jesus de Praga, que eu era coroinha, que Maurício tocava ali na nossa vida ali do Novo Juazeiro, né? Então... nós comemos muito doce de amendoim juntos e nós nos conhecemos há 20 anos. Então já fui muitas vezes pregar em Antonina do Norte, nas novenas. A gente tem uma proximidade, é como irmãos mesmo. Então eu fui lá, conversei, foi muito agradável. E a gente está, né, Maurício? A gente se disponibilizou voluntariamente a ajudar no que for necessário, num pensamento geral da rádio. Né? Uma coisa, eu amo o rádio, eu sou apaixonado pelo rádio, né? Então hoje não tenho condição mais de estar no rádio, porém o rádio não sai da pessoa. Quando uma pessoa ama rádio, não sai nunca, né? Então só em estar lá é como se eu respirasse um território interior, assim, é maravilhoso, mas estaremos lá. Dom, vamos almoçar. Muito obrigado, um grande abraço. E que Deus vos fortaleça nesta missão. Amém. Conte conosco. Deus abençoe você. Até a próxima. Fique à vontade. Você sabe que aqui no Santo Flow,
Todas as noites nós temos programação. Segunda-feira, podcast. Terça-feira tem intimidade, Santo Flow Intimidade, oração. Quarta-feira tem uma pregação que eu faço com você, que é o Santo Flow Vida. Quinta-feira tem Santo Flow Podcast. E sexta-feira tem o Santo Flow com o professor, que é o professor Rafael Brito, que sempre nos ajuda aqui em vários. E de sexta a segunda-feira, nós estamos 24 horas ao vivo com o seu final de semana, com reprises de todos os episódios que já passamos, mais de 60, aqui no Santo Flow. A qualquer hora que você ligar no final de semana, o seu canal é a TV Santo Flow, no final de semana, que é a sua companhia. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer realmente é um grande presente. Viu? Eu estou falando para você do Reveravit. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa e para você realmente ter um grande benefício, o Reveravit. Nós estamos falando do resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verisol. São 4 substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecida como a molécula da longevidade. O resveratrol é uma descoberta americana, é uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só. Aí imagina só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, no Reveravit, é completo. O ácido hialurônico, que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É um suplemento alimentar também tudo natural que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, é o colágeno hidrolisado. Ele contribui, agora vem aí, na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações. Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí. Reveravit. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? Por quê? Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Reveravit, já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast, tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez compra logo 1, 2 frascos, 3, tem essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do Reveravit, tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver, pode dizer. Reveravit, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu.